Vamos todos de pé abrir a Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 8. Evangelho segundo João, capítulo 8, vamos ler versículo 31 e versículo 32. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. A palavra de Deus diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Glória a Deus. Pai, nós temos conhecido a Tua verdade. Nós fomos libertos pela Tua verdade. Pai, a Tua palavra é a verdade. E é a Tua palavra que nós queremos ouvir esta noite. Viemos aqui interessados em ouvir do Senhor, não ouvir homens com suas filosofias e doutrinas, Pai. Não é isso que queremos, nem é isso que precisamos. Precisamos ouvir a voz do bom pastor, o pastor das nossas almas, o Senhor Jesus. Fala conosco, Pai. A palavra que precisamos, aquela que nos dará direção, que trará livramento e libertação essa noite. Fala ao Teu povo, Senhor. E alimenta a Tua igreja através da Tua palavra, que é o verdadeiro alimento que nos sustenta e nos mantém de pé. Para isso eu também entrego a minha vida, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia sobre mim, a unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a palavra aos meus irmãos. E que na minha vida, em primeiro lugar, se cumpra tudo aquilo que eu vier a pregar deste púlpito, Pai. Eu te peço isso, orando aqui com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, quem não conhece esse texto, né? Essas palavras proferidas pelo Senhor Jesus. Foi Ele que falou desta maneira que nós acabamos de ler. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então são palavras que saíram da boca de Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Jesus está dizendo que atesta a verdade de alguém que se diz discípulo de Jesus é o fato de permanecer firmado na palavra que ele tem proferido. Muita gente pode dizer que é discípulo de Jesus, mas Jesus diz: o verdadeiro discípulo é aquele que permanece na minha palavra. Se isso acontecer, aí sim, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E ele completa dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos nós conhecemos muito bem esse versículo, que é muito conhecido e citado na Bíblia Sagrada. A verdade que nos libertará. Libertará de quê, irmãos? A gente, quando pensa em libertação, muitos têm logo na imagem, na cabeça, né, de que é a libertação de demônios, que é a libertação de males terríveis e tal. Também se aplica a palavra neste sentido, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui é muito mais amplo do que apenas ficar restrito a esse sentido. A libertação proposta pela palavra de Deus é muito mais abrangente. Ele diz: se vocês permanecem nela, isto atesta que vocês são de fato meus discípulos. E conhecendo esta verdade que eu tenho pregado e proferido, vocês serão livres. Vocês receberão essa libertação. A verdade libertará vocês. De quê? De tudo, irmãos. Do pecado, em primeiro lugar, que é o maior problema que nós temos. O maior problema do ser humano é o pecado. Porque o pecado que nos separa de Deus é o pecado que nos leva à morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Quando Jesus nos deu a sua palavra, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo. E isto nos livrou da morte do pecado. A maior libertação de todas que tivemos foi a libertação dos efeitos do pecado, que a palavra de Deus ela produziu no nosso coração.
Mas há outros aspectos nessa libertação que eu queria compartilhar contigo essa noite. Por quê? Conhecendo a palavra de Deus, ela traz as respostas que eu preciso para viver melhor. Ela traz as respostas que eu preciso para não errar tanto, não é, irmãos? Para conduzir a minha vida de acordo com a vontade do Senhor. Para ser de fato um discípulo, um seguidor de Jesus. Quem segue Jesus precisa imitar Jesus. Precisa fazer como ele fazia. Precisa pensar como ele pensava. E o que nos fará discípulos que aprendem é o fato de permanecermos na palavra. Veja, não diz permanecer na igreja. Claro que quem é da palavra vai permanecer na igreja, é claro. Mas permanecer na igreja não basta. Porque pode uma pessoa frequentar a igreja durante anos e nem por isso permanecer na palavra de Deus. Por isso Jesus falou claramente, quem permanecer na palavra, este sim será verdadeiramente o meu discípulo. E ele vai conhecer a verdade. E essa verdade o libertará de muitas coisas na sua vida. Trará libertação para muitas áreas da nossa vida. Então, essas verdades essenciais que nós precisamos conhecer para sermos livres, só a palavra de Deus nos dará. O que liberta o homem dos erros, dos enganos, dos defeitos, das falhas, é a palavra de Deus. Conhecendo a essência dessa palavra, eu experimentarei a verdadeira libertação. Porque através desse conhecimento da palavra de Deus, eu saberei o que é bom e o que não é bom para a minha vida. O que me convém e o que não me convém. O que é certo e o que é errado. Como é que podemos saber o que é certo e o que é errado, se não pela palavra de Deus? É ela que é o padrão que nos dirá se esse comportamento, se esta atitude que estamos adotando, ela é certa ou ela é errada. Então, por isso, esse conhecimento traz a libertação que muitos de nós precisamos. Então, vamos olhar para a Bíblia, que é a palavra de Deus. Alguém tem dúvida sobre isso? A Bíblia é a palavra de Deus? Ela não contém simplesmente, ela é a palavra de Deus. Toda ela. Jesus mesmo afirmou, a tua palavra é a verdade, lá em João no capítulo 17. Jesus fez essa afirmação. Então a verdade que eu preciso conhecer, que nós precisamos permanecer para sermos discípulos, é a palavra de Deus. E que vai nos mostrar o que é certo e o que é errado, o que devemos e o que não devemos fazer. Então eu quero mostrar alguns conceitos. Na verdade, essa pregação ela não poderia nem ter fim. Porque toda a Bíblia teria que ser exposta para você receber todos os conceitos de Deus e em conhecer libertação em todas as áreas da sua vida. Por isso, diariamente, vamos lendo a palavra, vamos aprendendo com ela e vamos a cada dia nos livrando de certas coisas em nossa vida, pelo conhecimento da verdade que nos liberta. Mas alguns pontos da própria Bíblia eu separei para que a gente possa ler, receber, permanecer neles e nos tornarmos livres de algumas áreas que têm trazido desconforto para a nossa vida. O primeiro ponto que eu queria ver contigo está em Eclesiastes, no capítulo 3. No livro de Eclesiastes, que é um livro de sabedoria de Deus, no capítulo 3, bem conhecido também dos irmãos, até o versículo 8, há um conceito de Deus, um princípio de Deus, uma verdade de Deus sendo exposta. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer,
tempo de guerra e tempo de paz. O que diz a Bíblia? Qual o conceito, qual a verdade que Deus está nos revelando? Há tempo para todas as coisas. E tudo tem o seu tempo determinado, segundo diz a palavra de Deus. Então, eu olhando para essa verdade, preciso entender o tempo e as coisas, como acontecem, como se sucedem. Tudo tem seu tempo determinado, é o que Deus está nos ensinando. Como que fica esse entendimento diante da nossa ansiedade, irmãos? Quando você e eu ficamos ansiosos, o que mais a gente quer nesse momento? Que o tempo passe logo, que as coisas logo aconteçam, que as coisas logo se resolvam, que a gente veja logo o resultado de tudo. E o Senhor está ensinando para nós que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas. Às vezes para ficar feliz, às vezes para ficar triste, faz parte da vida, não é? Há tempo de ajuntar e tempo de espalhar, de perder, de ganhar. Tempos dos mais diversos, mas estão aí, diante de nós. É uma verdade de Deus que está sendo apresentada. É um conceito de Deus que está sendo exposto para nós. E eu preciso entender essa verdade para saber viver bem nesse tempo que estamos vivendo. Por que andar ansioso? Por que ficar nervoso? Por que ficar desesperado quando algo vai mal? Tudo tem seu tempo determinado. Então decorre daí, do entendimento dessa verdade, que nós vamos nos libertando de algumas coisas que vão oprimindo o nosso coração. Principalmente essa ansiedade, como eu disse. Veja outra coisa que a Bíblia nos diz sobre isso. Salmo 46. Abra lá a sua Bíblia no Salmo 46, no versículo número 10. Salmo 46, verso 10. Deus está nos dizendo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus está mandando você se aquietar. Amém, irmão? Você pode ficar quietinho? Pode. Deus está no controle de tudo. Amém? Fala para o seu irmão, irmão, fica quietinho aí, fica, irmão, fica calminho, meu irmão. Deus está no controle de tudo. Tudo tem seu tempo determinado. Não precisa ficar nervoso, não precisa ficar agitado, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar eufórico. Tudo tem o tempo de Deus e determinado pelo Senhor. Tristezas e alegrias se sucedem na vida da gente. Isso é um princípio que trará libertação, não vai trazer, amado? Abra no Salmo 40, versículo 1. Olha o que diz Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Então, aprenda a esperar. O que diz o salmista? Eu esperei. E como eu esperei com essa confiança, o Senhor se voltou para mim, e o Senhor me atendeu, e o Senhor me acudiu, o Senhor resolveu o problema. Agora, quem não sabe esperar, irmão, não sabe nem ver a solução de Deus, porque não espera, não é? Não espera, então as coisas não acontecem, porque não imagina e não acredita no que diz a Bíblia. Tudo tem seu tempo determinado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então você precisa aprender a esperar. Aquietai-vos, diz o Senhor. Fique quietinho, acalme o seu coração, espera no Senhor. Tudo tem um tempo certo e tudo está determinado e tudo está no controle de Deus. Salmo 37, vamos ler versículo 5. Todo mundo conhece também esse versículo. Olha, só versículo famoso hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que mais? Confia nele. E o resto? Ele fará. Entende isso? Entrega. Confia. Espera confiantemente, como diz o Salmo. Espera confiantemente. E o mais, Ele fará. Aquieta o teu coração, porque tudo tem o seu tempo. Essa é a verdade que liberta. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Talvez você não esteja possesso por um demônio, mas você está possuído de uma ansiedade. Você está possuído de uma inquietação que não larga o teu coração e que não resolve nada na tua vida. É uma inquietação que não te deixa, mas que não traz nenhum benefício para você.
A palavra de Deus, se você aguardar, ela vai te libertar disso. Amém? Porque ela vai te convencer de que Deus está no controle de todas as coisas. De que o Senhor é poderoso para quando você entregar na mão dele alguma coisa, ele fazer o mais que você precisa. E que você entenda que você precisa aquietar o seu coração. Porque tem tempo para tudo, como está escrito na palavra. Então esse conceito, irmãos, ele serve para todas as áreas da nossa vida. Aprender a esperar, porque o relógio de Deus nem sempre é o nosso relógio. Deus tem um tempo diferente do nosso, mas eu tenho que entender que tudo tem o seu tempo. E eu preciso aprender a esperar no Senhor. Se você conhecer essa verdade, você vai ser livre da precipitação. E a precipitação é algo que tem aprisionado muita gente na derrota. Porque a pessoa precipitada, ela põe tudo a perder. Porque ela não sabe esperar, ela põe tudo a perder. Ela não sabe confiar no Senhor. Ela nem consegue agradar a Deus. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então quem não sabe esperar não tem fé. Concorda comigo? Quem não sabe esperar não tem fé. E se não tem fé não agrada a Deus. Você precisa talvez dessa libertação. Mas isso só vai vir se você conhecer essa verdade. E essa verdade está aí na Bíblia. Lembra que eu falei aqui só versículo famoso. Todo mundo conhece esses versículos. Mas não adianta só conhecer intelectualmente. Você precisa crer nesses versículos. Você precisa crer na palavra. E como disse Jesus, permanecer nela. Quem permanece nela verdadeiramente é o meu discípulo. Porque alguns tomam conhecimento, creem por algum tempo, mas não permanecem crendo, não permanecem confiando. Creem nessa palavra, acham que ela é bonita, até que tudo está dando certo. Quando alguma coisa dá errado, aí ela já se desespera. Aí ela não entende que é o tempo de chorar. Há o tempo de rir, mas há o tempo de chorar. Ela não entende isso. E aí ela não entende que é o tempo de esperar a noite passar para que a alegria venha pela manhã. Ela não entende que é o tempo de se aquietar. Ela não entende que é o tempo de esperar no Senhor. E é isso que nós temos que entender, esperar em Deus, para que venha a paz, para que eu seja livre dessas preocupações e dessa precipitação que muitas vezes me faz colocar tudo a perder. Por precipitação, a gente perde muitas vezes bênçãos de Deus na nossa vida. Um outro conceito de Deus que é uma verdade que liberta, eu quero compartilhar contigo, são as escolhas que nós fazemos, irmãos. Nós somos livres para escolher. Essa liberdade de arbítrio, Deus deu a todo ser humano. Todo ser humano é livre para decidir o que fazer da sua vida. Para decidir se o seu caminho será de bênção ou de maldição. Para decidir se entrará pela porta estreita ou pela porta larga. Todo ser humano é livre, a princípio, para decidir esse destino da sua vida pelas escolhas que faz. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que escolheram mal. E porque escolheram mal, sofreram as consequências da sua escolha. Você lembra do profeta Jonas, que está aí na sua Bíblia? Jonas escolheu. Ele escolheu não obedecer a Deus. Você conhece a história de Jonas? Deus deu uma ordem a ele, mandou ele ir para um lugar falar dos princípios de Deus ali, mas ele disse, não, aquele lugar não é digno disso, eu não quero ir para lá. Então eu vou me esconder de Deus, eu vou para um lugar muito longe onde Deus não vai me achar. E foi isso que ele fez, não foi? E eu te pergunto, deu certo a vida de Jonas por causa disso? Não, só colheu problema, só colheu dificuldade. Porque ele escolheu não obedecer. Você pode escolher não obedecer? Pode. Nós podemos, nós somos livres para escolher não obedecer. Deus nos manda fazer alguma coisa, Deus nos manda assumir um comportamento, assumir uma posição, e nós dizemos, não, não quero fazer. Podemos? Sim, podemos. Mas vamos colher as consequências disso. Veja, um outro exemplo de escolha. Sansão, você lembra de Sansão? Só conhecidos que eu estou dando essa noite, viu? Só coisa conhecida. Todo mundo conhece a história de Sansão aqui? Homem de Deus, cheio de dons, cheio da força, do poder, do Espírito Santo, um homem abençoado que por suas mãos
Deus deu muitas vitórias a Israel e muitas vitórias a ele mesmo na sua vida pessoal. Tudo isso ele recebeu do Senhor, mas um dia ele escolheu. Concorda que ele escolheu? Ele escolheu deitar no colo de Dalila. E ele escolheu o caminho da satisfação pessoal. Escolheu o caminho do prazer pessoal. Não foi isso que ele escolheu? Ele era livre para escolher, como todos nós somos livres para escolher. Homem de Deus, mas que fez uma escolha errada naquele dia. Decidiu satisfazer os desejos da sua carne. Você não sabe como era o colo de Dalila? O colo de Dalila era uma coisa maravilhosa. Era excelente. Você acha que era ruim o colo de Dalila? Você acha que era ruim o carinho que ela fazia na cabeça, na cabeleira de Sansão? Por isso ele quis dormir ali. Mas o que ele fez? Ele escolheu, ele foi forçado a isso. Dalila botou um revólver na cabeça de Sansão e disse: deita aqui, senão eu te mato. Não, ele escolheu. Concorda comigo? Foi livre para escolher. Mas ele também sofreu as consequências da sua escolha errada. Um outro exemplo que você conhece, Judas Iscariotes. Ele escolheu? Sim, ele escolheu. Ele escolheu trair, ele escolheu enganar, ele escolheu ser mau, ele escolheu trocar Jesus por algumas moedas. Depois ele escolheu se suicidar. Tudo isso, escolha de Judas. Escolha que cada um de nós pode fazer na nossa vida. Outro exemplo bem famoso, só vou falar de coisa famosa hoje. O filho pródigo. Alguém conhece a história do filho pródigo? Quem não conhece? O filho pródigo escolheu? Escolheu. Ele foi forçado a sair de casa? Ele foi obrigado a ir embora? Não, ele escolheu. Ele um dia chegou para o pai e disse: me dá a minha parte, que eu quero ir embora, eu quero ganhar a vida, eu quero curtir esse mundo. Não foi isso que ele fez? Ele fez, ele pegou os seus bens e foi curtir, e a Bíblia diz que ele foi com as meretrizes, ele andou por todos os lugares que ele quis, e pegou todo o dinheiro que ele tinha e gastou e esbanjou, e por algum tempo ele satisfez a sua vida de tudo aquilo que ele desejava, por escolha própria. Aonde ele terminou? Com os porcos, comendo a comida dos porcos, porque ele escolheu fazer dessa maneira. Tudo isso a Bíblia narra para nós. A palavra de Deus que Jesus disse: se vocês conhecerem, ela liberta vocês, ela narra isso para nós. Veja tantas experiências negativas que nós podemos ver na palavra a respeito de escolhas erradas. Por que a gente ainda escolhe errado? Com tantos exemplos, em tantas áreas diferentes, por que mesmo assim a gente ainda continua escolhendo errado, irmãos? Então, o que a Bíblia me convida a fazer é escolher o certo. É como diz o Senhor, ele diz: eis que hoje te proponho bênção e maldição, vida e morte. E ele no final aconselha: escolhe, pois, a vida, para que você viva. Ou seja, o desejo de Deus, ele te dá a liberdade de escolher, mas o desejo é que você escolha certo, que você escolha bênção, que você escolha vida, e que você seja feliz pela escolha que você fez e que ela seja verdadeira. Então, são escolhas corretas que o Senhor propõe para nós. E escolher pela vontade de Deus é a única solução. Então, veja, diante da nossa vida, todo dia a gente tem uma escolha para fazer. Todo dia. Todo dia você se depara com um dilema, com uma oportunidade, com algo que você precisa decidir o que fazer. Ser honesto, ser desonesto. Levar vantagem, não levar vantagem. Que comportamento eu vou adotar? Cada um de nós diariamente vai se deparar com isso. O que vai nos libertar das escolhas erradas, irmãos? São os nossos conceitos? Não, não são. São os conceitos da palavra de Deus. Por isso ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se eu conhecer a palavra de Deus e olhar para todas essas experiências, eu vou começar a conhecer a vontade de Deus. Como conhecer a vontade de Deus? Eu vou ficar esperando Deus falar comigo. Eu quero ouvir uma voz: Maurício, a minha vontade é essa. Eu não preciso disso para conhecer a vontade de Deus. Você precisa disso? Fulano, a minha vontade é esta. Alguém aqui precisa disso. Você tem isso aqui, olha, a palavra de Deus. Ela revela toda a vontade de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, você conhecerá a vontade de Deus. E na hora de escolher,
com que padrões você vai escolher? Com os padrões da palavra de Deus. Então você vai fazer escolhas segundo a palavra de Deus. E se você escolher segundo a vontade de Deus, não há como dar errado a sua vida. Concorda comigo? Não há como dar errado. A Bíblia mesma diz, veja em Provérbios 14, versículo 12. Provérbios também, um livro de sabedoria. 14, versículo 2. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Parecia bom para Jonas não ir para aquele lugar. Parecia bom para Sansão o colo de Dalila. Parecia bom para Judas as moedas pelas quais ele vendeu. Parecia bom para o filho pródigo, tudo aquilo que ele aproveitou nos tempos em que ainda teve condições de aproveitar. Então há caminhos que a princípio parecem bons, mas no final são caminhos de morte. E esses caminhos que a princípio parecem bons são aqueles que a gente escolhe por vontade própria, sem levar em consideração a vontade de Deus. Se toda vez que tivermos que escolher alguma coisa, não levarmos em conta o nosso coração, as nossas vontades e os nossos desejos, mas levarmos em consideração a vontade de Deus, não há como dar errado a nossa vida. Mas se você escolher pelo coração, meu irmão, você está roubado. Todo mundo que escolhe pelo coração está roubado. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então eu tenho que escolher pela vontade de Deus. E quem vai me mostrar a vontade de Deus é a Bíblia Sagrada. É o Senhor que guia os meus passos. Veja o que diz o Salmo 23, que todo mundo conhece, só tem versículo famoso hoje. Salmo 23, versículo 3. Salmo 23, versículo 3 diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quem me guia? O Senhor. Pelas veredas, pelos caminhos da justiça. Aonde eu aprendo esses caminhos? Na palavra do Senhor, que mostra o caminho, que é a lâmpada para os meus pés, que é a luz para o meu caminho, que vai me mostrar qual a vontade de Deus. E na hora que eu tiver que escolher, escolherei segundo a vontade de Deus e não segundo o que me parece bom. Porque nem tudo que reluz é ouro. Isso não está na Bíblia, mas é um ditado popular, amado. Nem tudo que reluz é ouro. E muita coisa nos engana pela sua beleza. Sansão ficou maravilhado com a beleza de Dalila. Parecia uma boa oportunidade dele se dar bem aquela noite. É ou não é? Mas era caminho de morte. E ele nem percebia. A maioria dos caminhos de morte que nós tomamos, a gente não percebe. Só vamos perceber quando a morte chegou na nossa cara, irmão. Só vamos perceber quando a morte já está de frente. Então, muito cuidado com isso. E a palavra de Deus que pode nos libertar. Eu dei aqui alguns exemplos de pessoas que escolheram mal e que escolheram segundo o coração e segundo a sua vontade e os seus desejos. Mas olhando para a mesma Bíblia, eu vejo outros exemplos de pessoas que escolheram segundo a vontade de Deus, nem coisas que nem sempre eram boas para elas, mas que no final se tornaram as melhores escolhas possíveis. Vamos olhar alguns exemplos. Abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. A carta de Hebreus, capítulo 11, contém ali a galeria chamada de heróis da fé. E ali nessa galeria nós temos um grande exemplo de alguém que escolheu, mas não segundo a sua vontade, mas sim segundo a vontade de Deus. Versículo 24 e versículo 25 de Hebreus 11, diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo o que, irmãos? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que Moisés preferiu? Preferiu ser maltratado. Alguém aqui prefere ser maltratado a viver na casa de Faraó, comendo do bom e do melhor, com tudo aquilo que o dinheiro pode comprar? A escolha de Moisés foi essa. Ele abdicou de ser chamado filho da filha de Faraó, ou neto de Faraó, e dos benefícios que poderiam vir desse título, dessa posição, e preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. O coração
nosso, a princípio, não prefere ser maltratado. A princípio, preferimos sempre o que é bom, sempre o que é melhor, sempre o que é mais agradável. Por isso, Sansão preferiu Dalila. Por isso, Judas preferiu moedas. Por isso, o filho pródigo preferiu gastar todo o seu dinheiro com as meretrizes. Agora, Moisés preferiu diferente. A princípio, aquele caminho não era o melhor aos olhos humanos, mas era o melhor aos olhos de Deus. Ele prefere sofrer com o povo de Deus. Prefere sofrer junto com o povo de Deus, mas diz a Bíblia aqui que ele é melhor isso do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Todo pecado dá prazer. Irmãos, pode perguntar, pode pensar, pode raciocinar. Se pecado não desse prazer, ninguém pecava. Concorda comigo? Só masoquista, né? Eu quero coisa ruim para mim, aí pecava, né? Aí eu gosto de sofrer. Aí... Não é assim. O pessoal peca porque pecado a princípio dá prazer. Porque a princípio pecado é gostoso. Só que a Bíblia está dizendo que o prazer do pecado é transitório, é temporal. Por quanto tempo durou o prazer do filho pródigo? Por quanto tempo durou o prazer de Sansão no colo de Dalila? Por quanto tempo durou o prazer de Judas com aquelas moedas? Por quanto tempo durou, queridos? Pensa nisso. Moisés escolheu diferente. A Bíblia nos ensina a escolher diferente. Um outro exemplo ainda em Hebreus 11, agora versículo 8. Olha só. Hebreus 11, 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. Veja, a obediência faz ele escolher ir para um lugar que ele nem sabia onde. Não tinha garantias nenhuma, não tinha nada de atrativo, apenas obedeceu. Parece mais fácil obedecer quando nós vemos alguma coisa. Eu vejo um horizonte, eu vejo um futuro, eu vejo uma possibilidade, aí eu vou, porque eu estou vislumbrando aquilo ali. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então eu não preciso ver, eu preciso crer. E pela fé ele creu, e ele então decide ir para um lugar que ele nem sabia como seria, e nem sabia se daria certo ou não. Mas a escolha foi essa. Ele podia ter escolhido ficar, não podia? Podia. É livre. É livre para obedecer e é livre para desobedecer também. Somos livres. Mas ele escolheu obedecer. Ele escolheu fazer segundo a vontade de Deus e não segundo a sua vontade. Talvez Abraão tivesse planos para a sua vidinha lá em Ur dos Caldeus. Talvez ele tivesse planos de construir, de aumentar, de enricar, de fazer, de acontecer. Mas por uma palavra do Senhor, ele resolve obedecer e ir para um lugar que ele nunca tinha visto. E para uma coisa que ele nem saberia se de fato aconteceria ou não. Mas assim foi a sua escolha. A escolha é nossa. E quem nos mostra a verdade? A palavra. Se a gente conhecer a verdade, a gente é liberto. É liberto da escolha errada. É liberto dessa morte. É liberto de dar-se mal por escolhas erradas que fazemos. Um outro exemplo bíblico que eu quero lembrar também para você, muito conhecido, é o exemplo de José. José do Egito, assim ficou conhecido, não é? Durante a caminhada de José, se você for ler Gênesis 39, aqueles textos todos, tem um monte de lição na vida de José, mas uma só eu quero trazer para você, que vai se colocar diretamente em oposição ao que escolheu Sansão. José está trabalhando na casa de Potifar, homem importante do Egito. E a mulher de Potifar, mulher interessante, né? Talvez bela como Dalila, ela faz uma proposta excelente para José. Ela se vira para José e diz: José, deita comigo. Parece até mulher moderna, essa, né? A mulher de Potifar. Agora a mulher moderna é assim, né? A mulher moderna chega para o homem: deita comigo, quero ficar com você. Não é assim que as mulheres estão fazendo hoje em dia? Mulher moderna, é assim hoje, né? O homem mais não faz a corte, é a mulher que já chega de sola, né? E assim ela fez com José. Ela vira para José e diz: deita comigo, José.
O que José escolheu? O que José escolheu? Ele escolheu dar no pé. Ele escolheu correr daquela mulher, né? Foi a escolha que ele fez. Ele não quis um programinha. E olha, seria fácil. Porque o patrão não estava em casa, ninguém ficaria sabendo, ia ficar entre ele e a mulher só. Isso talvez garantisse a ele alguns anos de boa vida naquela casa. Ninguém ficaria sabendo. Mas Deus estaria vendo. Concorda? Então o que ele escolheu? Obedecer a Deus. A princípio parecia boa a proposta. A princípio era atraente. A princípio era prazerosa a proposta. Mas ele escolheu obedecer. Cada um de nós é livre para escolher. Então, se eu conhecer essa verdade da escolha certa e não da escolha errada, eu serei livre dos erros do meu coração. Se você conhecer essa verdade, verdadeiramente será livre dos erros do teu coração. E como os nossos corações cometem erros, e todo mundo que se leva pelo coração acaba cometendo erros tremendos, irmãos. Se você conhecer essa verdade vai te libertar, como disse o Senhor Jesus. Outro conceito que eu quero mostrar a você na Bíblia é a respeito das oportunidades que Deus coloca diante de nós. Lucas capítulo 18, vamos ler o versículo 35. Um exemplo de aproveitar as oportunidades. Lucas 18, versículo 35 ao versículo 42. Uma história também muito conhecida. Aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Pensa comigo, o que aconteceu na vida daquele homem? Jesus entrou em Jericó. Ele é conhecido como o cego de Jericó, o cego da cidade, Bartimeu, o cego de Jericó. E Jesus, por coincidência, entrou em Jericó. Foi por coincidência. Jesus entrou em Jericó. Olha, irmãos, Zaqueu não, Bartimeu. Rima, mas não é igual, né? Bartimeu, o cego de Jericó, ele é cego, ele não vê Jesus entrando, concorda? Ele é cego, mas ele ouve. Ele ouve. Normalmente o cego ouve melhor até do que a gente, não é? Porque desenvolveu mais um outro sentido em detrimento daquele que ele não tem. E ele ouviu aquele tropel, aquelas pessoas, ouviu aquela gritaria, aquela confusão e se informou: o que está acontecendo? É Jesus. É Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus, a notícia já correu, o cego ouvia muito, né? O cego ouvia até fofoca, ele sabia de tudo. Tudo ele sabia na cidade. Mas então, quando ele ouve falar: Jesus está chegando e está passando aqui, aí ele falou: agora é minha vez. Agora não tem jeito, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Foi igualzinho a Zaqueu, por isso eu lembrei de Zaqueu, né? Zaqueu também, quando soube que Jesus ia passar ali, o que ele faz? Ele sai correndo, vai subir na árvore, ele vai dar um jeito de ver Jesus. Por quê? É a oportunidade da sua vida. Meu amado, se você soubesse que a oportunidade da sua vida é amanhã, você não faria tudo que tivesse ao seu alcance para estar ali naquele momento e receber a grande oportunidade da sua vida? A grande oportunidade da vida de Bartimeu era aquela naquele momento. Então o que ele faz? Ele persegue aquela oportunidade. Ele não deixa passar a grande oportunidade de uma visitação de Deus à sua vida.
da solução do seu problema, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E o pessoal em volta de Jesus, os próprios discípulos, diziam: cala a boca, miserável, cala essa boca. E ele lá não gritava mais. A Bíblia diz que quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Porque é a minha chance, é a minha oportunidade, ninguém vai tirar isso de mim. Conhece essa verdade, meu irmão? Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? Eu estou dizendo boas oportunidades, porque Sansão teve uma oportunidade, né? Pegar Dalila, olha o que deu. Não estou falando isso não. José teve a oportunidade, né, de a mulher de Potifar, ele recusou. Eu estou falando das oportunidades de Deus para você. E de repente você deixa passar por inércia, por inatividade, por não se colocar à disposição. Veja, o homem é cego. O cego teria todas as dificuldades do mundo para se justificar. Eu não vou não, porque ele é cego, ele nem vai me ouvir, eu vou gritar aqui, ninguém vai me dar atenção, porque eu sou um miserável, eu sou um mendigo, eu não sou nada, não vai dar certo isso, Jesus não vai nem olhar para a minha cara. Ele não quis saber do que ele era ou deixar de ser. Ele disse: é a minha chance, e a minha chance eu não vou perder. Essa convicção é uma convicção que todos nós deveríamos ter, de não perder as oportunidades de Deus. Você lembra outro exemplo bíblico muito famoso, o exemplo de Jacó, quando ele lutou com o anjo? Você já viu lá Jacó lutando com o anjo? Ele luta com o anjo. E ele diz assim: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar, porque é a minha chance. Quantas vezes mais eu vou ter oportunidade de ver o anjo do Senhor na minha frente? Pensa bem. Você acha que isso vai ser todo dia, toda hora? Às vezes tem uma oportunidade que é uma vez só na vida, irmão. E você de repente perdeu aquela oportunidade e nunca mais vai ter outra. Você deixou passar uma oportunidade. Não quero te desanimar, não. Deus pode fazer milagres e um monte de coisas, mas às vezes há coisas que nós perdemos que nunca mais teremos. E aí só vai nos restar lamentar para o resto da vida. Qual de nós aqui não tem algo que lamenta para o resto da vida? Poxa, se eu tivesse feito aquilo ali. Puxa, se eu não tivesse feito aquilo ali. Se eu tivesse aceito aquela proposta. Se eu não tivesse. Cada um aqui talvez tenha uma história de algo que deixou, que perdeu, que não fez como deveria ter feito. A oportunidade passou. E agora não dá mais para voltar. Então o que Deus quer ensinar para nós é que nós não podemos perder as oportunidades que Deus mesmo nos dá. Como eu disse, Jesus não entrou em Jericó por acaso, queridos. Não é por acaso. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso na sua vida. As oportunidades de Deus na sua vida são aquelas oportunidades que você não pode perder. Amém? Você não pode perder. Talvez não tenha outra. Então você precisa se agarrar a isso. Porque depois o que acontece quando a gente perde é que a gente fica se lamentando. Aí fica aquela pessoa amargurada, né? Aquela pessoa chata que ninguém aguenta. Por quê? Porque perdeu de fazer, deixou. E agora ninguém é culpado disso não, tá bom? Porque às vezes você se torna assim e aí começa a descontar em todo mundo. Desconta na família, desconta nos parentes, desconta nos irmãos da igreja. Ninguém tem culpa do teu fracasso. Quem perdeu a oportunidade foi você. Agora durma com ela. Não queira descontar nos outros, ou pelo menos não perca as próximas, se Deus ainda te der. Aprenda com os teus erros. Que bom é aprender com os erros, irmãos. Triste, infeliz é aquele que não aprende nem com os seus erros. Continua errando a vida inteira da mesma maneira. E a pessoa se lamenta a vida inteira por coisas que perdeu. E pior, começa a invejar o sucesso dos outros, que é outra coisa terrível, invejar. Aí diz: olha, aquele ali tudo dá certo para ele. Aquele ali onde põe a mão, prospera. Mas não é bíblico isso? O homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, Salmo 1. Aonde ele puser as suas mãos, prosperará. É de Deus.
você não quer o caminho de Deus. Você perde as oportunidades, depois fica invejando quem consegue. Amados, tem um princípio aí do mundo, mas que se encaixa perfeitamente com a palavra de Deus. É um princípio quase que filosófico, né? Muito usado aí nos treinamentos das empresas, nessas palestras motivacionais, mas que é verdadeiro. Quando a gente fala em sucesso, você tem que entender o que compõe o sucesso. Sucesso não é uma obra do acaso. Engana-se quem pensa que sucesso é uma obra de sorte. O fulano teve sorte. Olha onde ele chegou. Não, amado, sucesso não é sorte, não. Sucesso, como dizem eles, é a soma de talento, de preparo e de oportunidade. Sucesso é a soma de talento, de preparo e de oportunidade. Se você tem talento, tem preparo, mas não tem oportunidade, não chega ao sucesso. Se você tem talento, tem até a oportunidade, mas não tem o preparo, também não chega ao sucesso. Se você tem preparo, tem oportunidade, mas não tem talento, também não chega ao sucesso. Talento é uma soma dessas três coisas. O sucesso, é uma soma dessas três coisas. Talento, oportunidade e preparo. Então a gente não pode perder as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Se você conhecer essa verdade, você será livre das frustrações que a vida pode apresentar para você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um outro ponto que eu quero passar para você é um outro princípio de Deus também muito importante. Você conhece o princípio de semear e colher? É de Deus esse princípio? É de Deus. Não deixe de semear. A Bíblia diz que tudo que nós semearmos, nós colheremos. Se queremos colher, temos que semear. Então o que Deus está nos ensinando, não deixe de semear. Preciso semear constantemente. A colheita sempre acontecerá baseado naquilo que eu tenho semeado. Se eu semeio um tipo de semente, a colheita será do mesmo tipo daquilo que eu semeei. E eu sempre colherei. É obrigatório essa colheita. Então, pensando nesse princípio de Deus, da palavra de Deus, da verdade de Deus, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Se você não está gostando do que você tem colhido, o que você faz? Eu não estou gostando do que eu tenho colhido. Qual a solução? Eu preciso olhar para trás e ver o que eu estou plantando. Porque o que eu estou colhendo é consequência do que eu plantei, irmão. Não nasceu assim do nada, para um broto, não. Eu plantei, eu estou colhendo. Não estou gostando, então eu tenho que voltar atrás. E eu tenho que ir lá ver o que eu estou fazendo e começar a fazer de novo e diferente. É como Jesus disse: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu tenho que voltar atrás e ver o que eu estou plantando e começar a plantar coisas diferentes. Se eu não estou gostando, eu preciso olhar para trás. Veja comigo 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Veja como a Bíblia fala esta verdade, traz esse conceito para nós, de maneira a nos ensinar. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Não estou gostando do tipo que eu estou colhendo. Tenho que mudar a semente lá atrás. Fazer uma outra semente para colher um outro tipo. Não estou gostando da quantidade que eu estou colhendo. Tenho que colocar mais semente para colher mais. Tenho que semear mais para colher mais. Quem inventou isso? Deus. Amém? Está na Bíblia? É princípio, é palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Veja mais o que diz a Bíblia, Gálatas 6, 7 e 8. É o versículo mais conhecido desse assunto. Gálatas 6, 7 e 8 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Depende do que semeamos, depende de para quem semeamos, aquilo que vamos colher, aquilo que vamos receber. E a quantidade que semeamos é a quantidade que também colheremos. Então, princípios de Deus ensinados para nós. Abra em Provérbios 18, 21. Provérbios, capítulo número 18, versículo número 21. Outro princípio aqui para nós. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Semeamos palavras. Sim, semeamos palavras. E colhemos o quê? Palavras. Diz aí também o ditado de que quem fala o que quer, ouve o que não quer. E o que não quer é consequência daquilo que quis falar. Semeou, vai ouvir. Entendeu? Semeou palavras, vai ouvir palavras. Para a gente perguntar e para a gente se questionar. Por que estou colhendo o que estou colhendo? Porque eu estou semeando. Porque eu já semeei e agora estou colhendo. O que eu já falei que não devia ter falado? Será que na minha vida eu não estou colhendo as consequências de coisas que eu disse que não deveria ter dito? De sementes que eu plantei que não deveria ter plantado? O que a gente plantou, irmãos, é o que nós estamos colhendo. Se você conhecer essa verdade, você vai se livrar de muitas decepções, de muitas amarguras no teu coração. Porque você vai aprender a semear melhor. Você vai aprender a cuidar da sua semente. E você vai aprender a colher coisas boas para a sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade. E para terminar, irmãos, uma verdade que eu não posso deixar de mencionar para você. Mateus capítulo 25. A verdade que a Bíblia nos diz de maneira indireta é: eu preciso ser igreja do Senhor. E não apenas frequentar a igreja do Senhor. Você percebe a diferença entre ser igreja e frequentar a igreja? Frequentar a igreja é algo que qualquer um pode fazer. Agora, ser a igreja é ser o corpo de Cristo. Entende? É ser parte do corpo. E eu preciso ser igreja. Porque quando Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele não estava falando desse prédio. Ele estava falando de nós, corpo de Cristo. Enquanto corpo, enquanto membros uns dos outros, enquanto participantes do corpo, as portas do inferno não prevaleceriam contra nós. Então é preciso ser igreja e não apenas frequentar a igreja. E há uma diferença muito profunda entre uma coisa e outra. Um texto que eu quero usar em Mateus 25, também muito conhecido, hoje só tem versículo conhecido, é a parábola das 10 virgens. Olha o que diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e o compraiam. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esse exemplo das 10 virgens é bem interessante para isso que eu estou dizendo.
Porque a gente pensa, não, a diferença entre uma e outra é que uma era prudente, a outra era relaxada, uma era precavida, a outra era esculhambada. Não, não é nada disso, amados. A diferença entre um grupo e outro está lá na palavra final. O que Jesus diz àquelas que chegam ali, ele diz, eu não as conheço. Veja, nós conhecemos Jesus, mas será que Jesus nos conhece? Essa é a diferença entre ser igreja e frequentar a igreja. Quem frequenta a igreja conhece Jesus, concorda? Porque aqui a gente fala de Jesus, a gente canta Jesus, a gente prega Jesus. Quem não conhece Jesus aqui dentro da igreja? Pensa bem. A gente só fala de Jesus, não se fala de outra coisa aqui. Todo mundo conhece Jesus. Mas eu pergunto, Jesus conhece você? Porque as virgens nécias, que não tinham azeite, quando chegaram, o Senhor disse, eu não as conheço. Essa verdade é fundamental, amado. Você pode conhecer Jesus, mas se Ele não te conhece, não adianta nada o que você conhece dele, nem a respeito dele. Ser igreja é muito mais importante do que frequentar a igreja. E outro versículo e último que eu quero compartilhar contigo está em 1 de João, capítulo 1, lá no final da sua Bíblia, do versículo 5 até o versículo 7. Primeira Epístola de João, capítulo 1, também muito famoso versículo. Capítulo 1, 1 de João, do versículo 5 ao versículo 7, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João está dizendo, não adianta nada você dizer que você está na luz, você dizer que você conhece Jesus, você dizer que você está na igreja, você dizer que você é membro da igreja. O que atesta a tua condição é o fato de você estar na luz, andar na luz e por isso manter comunhão uns com os outros. Corpo de Cristo é quem mantém comunhão. Amém? Ninguém pode dizer que é igreja em casa. A igreja é o corpo que se reúne e que mantém comunhão uns com os outros. Então, o que me fará de fato igreja é andar na luz e permanecer na luz, e a prova disso é a comunhão que eu tenho com os irmãos. É como disse Jesus no texto inicial que eu li aqui: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Não adianta dizer que é discípulo. O que importa é permanecer na palavra. Não adianta dizer que é membro da igreja. O que importa é permanecer na igreja. O que importa é ser igreja. O que importa é ter comunhão uns com os outros. É isso que importa. E esse último conceito, se você conhecer essa verdade, ela também vai liberar você, vai libertar você da perdição eterna. De chegar naquele dia e ouvir do Senhor, eu não conheço você. E essa vai te libertar de verdade, né, amado? Vai te libertar do que é mais importante, que é a condenação eterna. E vai levar você para o corpo de Cristo, para que você seja a igreja do Senhor. Não adianta apenas estar, é preciso ser. Amém? Se você permanecer na palavra que você tem ouvido, você verdadeiramente será discípulo de Jesus. E você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar de todas essas coisas que a gente viu aqui, de muito mais que eu ainda poderia falar, usando a Bíblia inteira, a palavra de Deus inteira, para nos mostrar os conceitos de verdade da palavra do Senhor. Permaneça nessa palavra, permaneça como igreja do Senhor, e seja livre de todos esses erros e de todos esses enganos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Te louvamos, Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em
tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Obrigado, Senhor. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos orar nesse momento, Senhor, falando contigo essa noite, já que ouvimos a tua palavra, ouvimos a verdade da tua palavra. Pai querido, queremos permanecer nessa palavra, queremos que ela guie a nossa vida, Pai, queremos que ela conduza as nossas escolhas, ela nos mostre as reais oportunidades. Queremos aprender mais do Senhor. Queremos ser igreja do Senhor, Pai. Queremos viver em comunhão. Queremos essa libertação que a Tua palavra nos proporciona. Libertos de nós mesmos, libertos dos erros do nosso coração, das escolhas erradas que fazemos, Pai. Queremos viver assim, libertos pela Tua palavra, para mais e mais servir ao Senhor, para mais e mais ter comunhão com os nossos irmãos e sermos igreja do Senhor. Pai querido, eu oro pela Tua igreja essa noite, por cada irmão que ouviu a Tua palavra hoje aqui. Pai querido, por aqueles que perderam oportunidades nas suas vidas, para aqueles que deixaram passar momentos cruciais que seriam a grande chance de Deus nas suas vidas. Eu te peço, meu Deus, abre um horizonte novo para esse irmão, para essa irmã. Dá uma nova chance, uma nova oportunidade, que eles agora não deixem passar. Pai querido, por aqueles que a cada dia, como todos nós aqui, temos que escolher, somos colocados diante de escolhas, de dilemas da vida, Pai. Precisamos escolher segundo a Tua palavra. Fortalece a nossa fé em nosso coração, a não nos deixarmos levar por aquilo que os nossos olhos veem, pelas facilidades que o mundo nos oferece, mas que venhamos a escolher segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos das colheitas malignas que um dia semeamos em nossa vida. Nos ajuda a arrancar o que foi semeado e começar a semear coisas novas, Pai. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos essa noite a viver pela Tua palavra e vivermos livres segundo a liberdade que ela nos concede. Oramos por isso, Pai. Eu oro e abençoo a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. És a nossa estrela da manhã. Oh, Jesus. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está
verdade.